Imagine isso. Existe um portão em Jerusalém que está trancado há mais de 500 anos. Ninguém pode passar por ele. Ninguém ousa abri-lo. E sabe o que é mais arrepiante? Uma profecia antiga diz que quando esse portão se abrir, algo extraordinário vai acontecer. Algo que vai mudar o destino da humanidade para sempre. Você já parou para pensar que talvez exista uma porta física entre nosso mundo e a volta de Cristo? Que uma estrutura de pedra e argamassa pode estar guardando o maior segredo do fim dos tempos? Olha, eu sei que parece coisa de filme, mas essa história é real. E quando você descobrir o que realmente está por trás desse portão selado, e principalmente quem mandou fechá-lo e por quê, cara, sua visão sobre profecias bíblicas nunca mais será a mesma. Porque não é só sobre um portão. É sobre uma batalha espiritual que atravessa séculos. É sobre reis que tentaram impedir profecias. É sobre sinais que estão bem debaixo do nosso nariz e a maioria das pessoas simplesmente ignora. Fica comigo até o final porque vou te mostrar algo que vai fazer você olhar para Jerusalém com outros olhos. E mais importante, vou revelar se esse portão já deu sinais de que vai se abrir. E o que aconteceu quando isso quase aconteceu. Mas antes de te contar essa história toda, preciso que você entenda uma coisa. Estamos falando do Portão Dourado, também conhecido como Portão Oriental. E esse portão não está fechado por acaso. Existe uma razão espiritual tão profunda por trás dele, que quando você descobrir, vai entender por que isso é um dos maiores sinais proféticos ignorados dos nossos dias. Respira fundo porque essa jornada vai mexer com suas convicções. Vamos começar do início, mas te adianto, o final dessa história ainda não foi escrito. E você está vivendo no meio dela agora mesmo. Então vamos lá. O Portão Dourado fica na parede oriental do Monte do Templo, em Jerusalém. Sabe aquela muralha antiga, dourada, que você vê em todas as fotos de Jerusalém? Pois é, ali existe um portão que está completamente murado, selado, fechado. E aqui começa o primeiro mistério que poucos conhecem. Esse portão foi murado no ano de 1541 pelo sultão otomano Suleiman, o Magnífico. Mas por que diabos um sultano muçulmano iria se dar ao trabalho de fechar um portão antigo? A resposta vai te surpreender. Porque ele conhecia as profecias judaicas e cristãs. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Vou te explicar melhor. Na tradição judaica, existe a crença de que o Messias vai entrar em Jerusalém exatamente por esse portão. Não por qualquer portão. Tem que ser esse. O Portão Oriental. E tem mais. Ele viria montado em um jumento, passaria pelo Vale de Cedron e entraria triunfante pela Porta Dourada. Agora conecta os pontos comigo. Suleiman era muçulmano. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Então, o que ele fez? Numa jogada que parecia genial na época, ele mandou fechar o portão. E não parou por aí. Ele construiu um cemitério muçulmano bem na frente do portão. Por quê? Porque, de acordo com a lei judaica, sacerdotes não podem passar por cemitérios porque ficam impuros. Então, era uma barreira dupla. O portão físico murado e a barreira espiritual do cemitério. Sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Que um rei pagão acreditou tanto na profecia que gastou recursos e tempo tentando impedi-la. Pensa na ironia disso. Ele tentou cancelar o plano de Deus usando pedras e túmulos. Mas aqui está o que vai fazer você arrepiar. Essa tentativa de impedir a profecia pode, na verdade, estar cumprindo outra profecia sem que ele soubesse. Agora presta muita atenção porque aqui a coisa fica profunda. Vamos às Escrituras. Em Ezequiel 44:1-3, está escrito algo muito específico. Então me levou de volta à porta externa do santuário, a que dava para o oriente, e ela estava fechada. O Senhor me disse, esta porta permanecerá fechada, não será aberta, ninguém poderá entrar por ela. Ela permanecerá fechada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Você percebeu? A profecia não diz que o portão vai ser fechado, ela diz que está fechado. Ezequiel teve essa visão há mais de 500 anos. E hoje, quando você vai a Jerusalém, o que você vê? Um portão fechado, exatamente como foi profetizado. Mas tem outra profecia que muda tudo. Em Zacarias 14:4 diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Conecta isso com Atos 1:11-12. Quando Jesus subiu ao céu, os anjos disseram aos discípulos, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E de onde ele subiu? Do Monte das Oliveiras. Para onde ele vai voltar? Monte das Oliveiras. Agora olha o mapa comigo. O Monte das Oliveiras fica exatamente em frente ao Portão Oriental. Para Jesus entrar em Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras, o caminho natural seria... Adivinha?
pelo portão dourado. Então temos um quebra-cabeça profético aqui. Ezequiel diz que o portão ficaria fechado porque Deus entrou por ele. Mas outras profecias indicam que o Messias entrará por ali novamente. Como resolver esse paradoxo? E aí que está o segredo que poucos entendem. A resposta está na palavra até. O portão ficaria fechado até o momento certo, até o dia determinado por Deus, até que chegue o tempo do fim. Sabe o que isso significa? Que o portão sendo fechado não é um impedimento à profecia. É parte da profecia. É um sinal, um marcador profético. É como se Deus tivesse colocado um selo divino dizendo: isso aqui só abre quando eu decidir. E agora vem a parte que vai fazer seu coração acelerar. Já houve tentativas de abrir esse portão e o que aconteceu foi inexplicável em 1917. Quando o general britânico Allenby libertou Jerusalém dos otomanos, havia rumores de que o portão seria aberto. Não foi. Em 2019, houve movimentações de obras próximas ao portão e a comunidade judaico-ortodoxa entrou em pânico, achando que iriam abri-lo. Sabe por quê? Porque, segundo a tradição, quando o portão abrir, o mundo, como conhecemos, acaba e começa a era messiânica. Tem um rabino chamado Chaim Kanievsky, uma das maiores autoridades judaicas até sua morte recente, que afirmou que o Messias viria antes que o portão fosse aberto por mãos humanas, ou seja, até mesmo os estudiosos judeus modernos veem esse portão como um relógio profético. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. E se o portão não precisar ser aberto fisicamente? Espera um pouco. Fica comigo nesse raciocínio, porque aqui está o cerne da questão. Quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, ele passou por qual portão? Historicamente, acredita-se que foi pelo portão dourado, que na época estava aberto. Ele entrou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrou para morrer. Mas em Apocalipse 19, quando descreve a segunda vinda de Cristo, não fala de um homem humilde num jumento. Fala de um rei sobre um cavalo branco, vindo com os exércitos celestiais, com uma espada saindo da boca, com olhos como chama de fogo. Você realmente acha que esse Jesus precisa de um portão aberto? Ezequiel 43, 1-2, dá uma pista. Então ele me levou à porta que dava para o Oriente, e vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente, e a terra resplandecia por causa da sua glória. A glória de Deus não precisa de portões abertos por homens. Quando Deus decide entrar, muros não são obstáculos. Lembra de Jesus ressurreto aparecendo no meio dos discípulos com as portas trancadas? Ele simplesmente apareceu. Então, aqui está a verdade que vai mudar sua perspectiva. O portão fechado não é sobre Jesus não conseguir entrar. É sobre ninguém mais poder entrar até que ele entre. É sobre esse portão estar reservado, salado, guardado, esperando o dono legítimo. Sulema achou que estava impedindo uma profecia, mas estava, sem saber, cumprindo o papel de guardião de um portão que só Deus pode abrir. Agora vem a parte que importa para você que está assistindo isso agora. Esse portão fechado é um sinal, um lembrete físico de que Jesus prometeu voltar, que existem profecias se cumprindo bem debaixo do nosso nariz, que Jerusalém continua sendo o relógio profético de Deus. Mas sabe qual é o portão que realmente importa agora? Não é o de Jerusalém, é o do seu coração. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O portão dourado vai se abrir no tempo de Deus, seja fisicamente ou pelo poder da sua glória. Mas o portão do seu coração só você pode abrir agora, hoje. Jesus não precisa de portões de ouro para voltar em glória. Ele vai voltar porque prometeu, e quando voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A pergunta não é, Sergipe, o portão vai abrir. A pergunta é, quando ele abrir, de que lado você quer estar? Esse portão selado há 500 anos é um convite disfarçado de profecia. Um convite para olhar para o céu, para lembrar que nossa esperança não está em estruturas de pedra, mas no Deus vivo que controla a história. E enquanto o portão dourado permanece fechado em Jerusalém, Cristo continua batendo em milhões de corações ao redor do mundo. Alguns portões Ele só abrirá com sua glória. Outros, Ele espera que você abra para Ele entrar. Que tal começar hoje?